Evangelho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a meditar o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus continua na cidade de Cafarnaum e, logo após o episódio que ontem nós ouvimos a respeito da cura daquele paralítico, que os amigos abrem a casa, o teto da casa e descem um homem na presença de Jesus, e Jesus o cura, na continuação desse texto, Mateus vai colocar, ainda na cidade de Cafarnaum, como eu acabei de falar, o seu encontro com Jesus. Naquele tempo, Jesus estava passando por ali, quando viu um homem chamado Mateus. De fato, Cafarnaum é a cidade do coração do Senhor. Porque em Cafarnaum ele chamou os seus discípulos, em Cafarnaum ele viveu o encontro decisivo com eles. E pôde dessa forma seguir em missão por toda a Judéia. E no seu encontro com Mateus, o Senhor o vê sentado na coletoria de impostos. Mateus está trabalhando, está no seu ambiente de trabalho. Vocês se lembram quando o Senhor encontrou Pedro e depois encontrou os filhos de Zebedeu, João e Tiago? Estavam lavando a rede, estavam arrumando o barco, estavam no seu momento de trabalho. Aqui também, mais uma vez, Mateus está ali sentado na banca da coletoria de impostos, quando o Senhor passa e o vê. Ele diz: segue-me. Enquanto Pedro e seu irmão André estavam com as redes, Mateus estava na coletoria de impostos. Bom, na coletoria de impostos você está num trabalho onde se encontra no meio de tantas outras pessoas. É um trabalho que se estabelece em relação com os outros. De repente, aquele homem, Jesus, conhecido porque já havia realizado milagres importantíssimos na cidade de Cafarnaum, se vira para aquele homem, que era um publicano, trabalhava para o Império Romano e realizava o ato da cobrança de impostos para o pagamento das taxas do Império, como nós vamos ouvir em vários outros momentos do texto bíblico. Trata-se de um pecador porque submete as leis religiosas de Israel às leis do Império Romano por ser um funcionário de Roma. E naquele momento Jesus dirige a palavra àquele homem dizendo: segue-me. Mas não deveriam seguir a Jesus, a esse mestre bondoso, a esse mestre que se apresenta diante da casa de Israel, aqueles que buscam a vida que vem de Deus?
porque afinal o Senhor veio confirmar no meio do seu povo a sua bênção. Mas para aqueles que estão no caminho do pecado, como podem ser abençoados por Deus? E aí entra aquilo que o Senhor vai dizer: não o vistes, prefira a misericórdia ao sacrifício. O Senhor, nosso Deus, onipotente, veio habitar no meio de nós para salvar os homens da morte eterna. Veio nos anunciar a sua misericórdia. E exatamente, eis aqui Mateus, um daqueles que mais precisa da misericórdia de Deus. Jesus tem os olhos voltados para todos, mas especialmente para os mais necessitados da sua misericórdia. Isso nos faz lembrar ontem a meditação sobre Santa Maria Gorete, quando pontuávamos essa realidade que precisa fazer parte da nossa vida, a intercessão misericordiosa, aquele ato de caridade que se dá na oração, na súplica a Deus pelos mais necessitados. A caridade vai praticada através de diversos gestos, a assistência imediata àqueles que de alguma forma se deixam alcançar pelos gestos de caridade e que recebem de bom grado e com viva esperança no nome do Senhor os gestos de amor que oferecemos em nome dele. Mas também tem muitos homens e mulheres que não estão de bom grado, que não estão dispostos a receber a caridade, mas por eles também somos chamados a oferecer o ato de amor, o ato de caridade. E como ela se cumpre? Se cumpre de maneira silenciosa através da oração, através da súplica por aquelas pessoas. Assim como Santa Maria Gorete rezou pelo seu agressor. Também nós temos Santo Estevão que reza por aqueles que o agridem. E todos os mártires, por exemplo, japoneses que foram executados, os missionários que foram executados em Nagasaki, que eram executados cantando e rezando, glorificando a Deus e suplicando pela conversão de todos os povos. Então, aqui nós estamos diante de Jesus, que olha naquele contexto onde as pessoas estão ali, muito ocupadas em fazer cada qual o seu dever. Mateus deveria estar ocupado com os interesses de Roma, mas naquele momento, quando o olhar de Jesus o alcança, o seu interesse se transforma. Ao levantar-se da coletoria de impostos e ao seguir Jesus, Mateus está testemunhando que o seu coração agora se interessa por uma verdade muito maior. Não é mais a tradição de Israel, e em estrito sentido, não são mais as leis de Roma, em estrito sentido, que Mateus persegue ou com que ele se compromete, mas a partir de agora ele se levanta para se comprometer com Cristo. Se antes pelos judeus ele era acusado de se interessar pelos interesses de Roma mais do que pelos interesses de Israel, agora nem os judeus nem os romanos podem dizer uma palavra positiva sobre Mateus, pois ele não se interessa pelas leis de Israel e tampouco se interessa agora pelas leis de Roma. Ele escolheu um interesse maior para a sua vida: seguir Jesus. Ao levantar-se e imediatamente deixar tudo e seguir o Senhor, além de ter causado um rebuliço, acredito, naquela banca de impostos, naquele dia, como assim? O oficial encarregado se levanta e vai embora. Uma coisa é certa, estava declarado ali um testemunho
irrevogável. Daquele momento em diante, por toda a sua vida, Mateus iria seguir Jesus. Não mais Roma, não mais as tradições de Israel, mas agora o Evangelho. Diz o texto que na casa de Mateus, um dia se reuniram muitos publicanos e pecadores e vieram sentar-se com ele, ao lado de Jesus e de seus discípulos, à mesa. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos de Jesus como o seu mestre está ao lado de publicanos e pecadores. Por esse gesto, ele contrairia a impureza ritual daqueles homens. E naquele momento, os discípulos de Jesus não têm palavras para responder a esse protesto. Mas eis que Jesus ouve e se levanta e responde por eles. E poderemos dizer aqui que se cumpriu aquela promessa que o Senhor, diante daqueles que iriam nos levar aos tribunais e tudo mais, nos daria palavras muito acertadas. Como o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre eles, Jesus se levanta por eles. Bendito advogado que se levanta por nós para nos defender em causa. E com uma palavra clara, Jesus mais uma vez se revela aos seus discípulos e àqueles que estão ali. Não são os que têm saúde que precisam dos médicos, mas aqueles que estão doentes. E a partir desse momento, o Senhor declara que veio para buscar os que estavam perdidos da casa de Israel e conduzi-los outra vez no caminho da verdade. Eis o nosso Deus, meus irmãos, misericordioso e bondoso, que vem ao nosso encontro. E estamos ouvindo esse texto da vocação de Mateus exatamente na primeira sexta-feira do mês de julho, do mês dedicado ao preciosíssimo sangue. Nesse mês bendito do Senhor, nós também ouvimos essa palavra de misericórdia. No dia em que fazemos memória do coração misericordioso de Jesus, eis que nós recolhemos o testemunho de misericórdia do Senhor por Mateus e por todos os pecadores. Santa Catarina de Sena vai escrever assim no seu hino de misericórdia, no seu hino à misericórdia divina: Ó eterna misericórdia, tu cobres as faltas das tuas criaturas. Não me espanta ouvir-te dizer daqueles que saem do pecado mortal para voltarem para ti estas palavras: nunca mais me recordarei das tuas ofensas. Ó misericórdia que procede da tua divindade, Pai eterno, que com o teu poder governas o mundo inteiro. Foi pela tua misericórdia que fomos criados e na tua misericórdia o sangue do teu Filho nos recriou. A tua misericórdia nos conserva. A tua misericórdia fez o teu Filho lutar no madeiro da cruz por nós. Era a vida que lutava contra a morte e a morte contra a vida, combate no qual a vida venceu a morte do pecado, mas em que a morte do pecado arrancou a vida corpórea ao Cordeiro Imaculado. Quem foi vencido? Foi vencida a morte. E a causa qual foi dessa vitória? A tua infinita misericórdia, meu Senhor. A tua misericórdia dá vida. Ela distribui por todas as criaturas, os justos e os pecadores, a luz que nos faz reconhecer a tua clemência, ó Pai. Nas alturas do céu, a tua misericórdia relampeja sobre os santos. Se olho para a terra, a tua misericórdia abunda nela. Até nas trevas do inferno, a tua misericórdia reluz ainda,
porque tu não infliges sobre os condenados todos os tormentos que eles merecem. A tua misericórdia suaviza a justiça. Pela tua misericórdia, nos lavastes no sangue. Por misericórdia, ó Pai, quisestes viver com as tuas criaturas. Ó misericórdia, ó coração, o coração abrasa-se ao pensar em ti, meu bom Deus. Para onde quer que eu me vire, não vejo senão a vossa misericórdia. Com essas palavras tão fortes e tão lindas de Santa Catarina de Sena, nós olhamos agora esse grande testemunho da misericórdia do Senhor por Mateus, que quando encontrou-se com a voz misericordiosa de Jesus que o chamava para junto de si, imediatamente deixou a sua banca da coletoria de impostos e seguiu ao Senhor por toda a sua vida. E nós, meus queridos irmãos e irmãs, quando ouvimos o chamado da misericórdia de Deus, é hora de levantarmos e deixarmos tudo para seguir esse Senhor. De todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Quantas vezes o Senhor já passou na nossa história com a sua voz de misericórdia, com o seu olhar misericordioso, levantando a sua mão para nos abençoar e nos perdoar de nossos pecados. A misericórdia de Deus percorre, como nos disse Santa Catarina de Sena, toda a criação. Nos alcança por todos os lados. Rendamos o nosso coração diante da misericórdia e digamos: Senhor, pela sua misericórdia, conduz os meus passos. Eu quero, Senhor, viver à luz da tua misericórdia. Faz de mim, Senhor, uma oferta de misericórdia em favor de todos os homens, a fim de que a minha vida em suas mãos seja o testemunho dessa grande misericórdia. Vocês já pensaram qual foi o grande ensinamento que Mateus confirmou ao longo da sua vida a partir de sua vocação? Foi aquele de que Deus tem olhos para todos e quando você encontrar os olhos de Deus pousados sobre ti, sigam e encontrarás a felicidade em sua vida. Siga aquele que te olhou e te amou, pois o seu amor é verdadeiro e a misericórdia de seu coração por ti é grande. Que diante desse testemunho de São Mateus, nós possamos renovar o nosso compromisso de seguir nosso Senhor, que olha para nós sempre com a sua infinita misericórdia e nos espera ao seu lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Mateus, apóstolo, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós.